esquece. Não tem sensação pior do que a de chegarmos ao fundo do poço. Pior ainda quando você se culpa por tudo que aconteceu. Hoje, olhando para trás, contando aqui a minha história depois desse tempo, eu vejo que tudo sempre esteve ali, na minha cara. Mas eu não quis enxergar. Mas quem nunca foi cego de amor nessa vida, não é? Quem nunca se deixou levar por palavras bonitas, que atire a primeira pedra. Eu quero começar contando sobre a mulher que eu era antes de tudo. Eu sempre batalhei muito para ser independente, muito mesmo. Como eu vim de uma família humilde, desde cedo eu trabalhei demais. Claro que a vida não era de riqueza, longe disso. Era só o básico do básico mesmo. Mas eu me virava e por muitos anos eu não quis nada sério com ninguém. Até o Vitor mudar tudo isso. Não foi um amor à primeira vista. A gente já se conhecia do bairro, mas eu nunca tinha olhado pra ele assim, com outras intenções. Até que a gente se aproximou, foi se conhecendo melhor, mas eu percebi que ele era completamente diferente de mim. Basicamente, ele fazia tudo aquilo que eu tinha me privado de fazer por ter assumido tantas responsabilidades desde nova. Mas sabe aquela velha história de os opostos se atraem? Então, quando eu dei por mim, eu já estava muito envolvida por ele. O Vitor foi meu primeiro namorado pra valer. Primeiro namorado, primeiro amor, confidente, parceiro, tudo. O problema é que esse jeito dele, tão diferente de mim, acabava causando algumas brigas entre a gente, principalmente porque os meus pais não gostavam dele. Eu até achei no começo que era a implicância deles. Mas o Vitor já levava para um outro lado, sabe? Dizia que era pessoal, que os meus pais não queriam me ver feliz. E aos poucos eu fui me deixando levar por essas ideias. Dayana, a única forma disso melhorar é você saindo de casa. E eu não quero colocar você contra a sua família, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas não é estranho eles sempre ficarem criticando a gente? Parece que eles não querem te ver bem, não querem te ver feliz. Eu sei que parece estranho, mas pode ser só preocupação dos meus pais. Será que ter um cantinho só meu é a melhor solução mesmo? Eu nem sei se eu tô preparada pra isso. Olha, eu acho que é a melhor coisa. É a melhor coisa. Você sempre se virou bem, você tem condições. Eu sei que é a sua família, e não me leve a mão não, mas parece que até eles têm até inveja de você, sabe? Em ver como você tá vivendo a sua vida, estando com alguém que te faz bem. Olha, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão, viu? Mas pensa bem. Olha, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. Mas pensa bem, pensa bem. Eu ouvi o meu namorado. Eu segui os conselhos dele e resolvi me mudar. Foi tão difícil no começo, muito difícil mesmo. Eu sentia saudade dos meus pais. Além disso, com a casa nova, eu precisava trabalhar o dobro do que eu já trabalhava, porque a responsabilidade aumentou, né? O Vi dizia o tempo todo como estava orgulhoso das minhas conquistas e também que queria fazer parte delas comigo um dia. Foi uma época em que eu passei a pensar muito sobre o meu futuro. Eu tinha vontade de construir uma família, de ter uma casa própria um dia e não mais de aluguel. E eu queria o Vitor do meu lado para tudo isso. Então, depois de algum tempo, tomamos a decisão de morarmos juntos. Eu, na verdade, já tinha conquistado muita coisa sozinha, mas ele já ficava mais na minha casa mesmo, então essa mudança definitiva aconteceu da forma mais natural. Quando eu vi, a gente já estava levando uma vida de casados. E foi assim que aquela Dayana independente deu espaço para uma outra mulher. Com o Vitor morando comigo, eu passei a me preocupar muito mais com as coisas da casa, com roupa, com limpeza, com comida feita. Eu queria dar conta de tudo e ser uma esposa perfeita. As pessoas que me conheciam bem percebiam o quanto eu tinha mudado.
Parecia que o meu mundo só girava em torno do Vitor. Mas ele, ao contrário de mim, não tinha mudado em nada. Continuava sendo o mesmo de sempre. Baladeiro, de ir pra farra. Qualquer motivo queria reunir os amigos e esquecia da nossa casa. Qualquer coisinha ele fazia isso. Eu não ficava quieta, eu reclamava. Eu pedia pra ele ser mais presente no nosso casamento, assim como eu era. Não tinha jeito. A gente brigava, ele dizia que ia mudar. Mudava por 1, 2 semanas e aí ele voltava a ser o mesmo de sempre. A justificativa dele era que ele trabalhava demais e ele tinha direito de gastar com o que ele bem entendia, que ele tinha direito de se divertir. Eu não impedia o Vitor de ter amigos, jamais eu faria isso. Mas eu queria que ele assumisse as responsabilidades de ter um casamento e uma casa também para dividir as contas. Ai, eu cheguei no meu limite. Eu não aguentava mais aquele círculo vicioso de briga. Nossa vida virou um tormento. E quando ele viu que eu realmente estava esgotada, que eu já nem abria a boca para falar um A, ele resolveu mudar de verdade. E o jeito que ele encontrou para isso foi falando sobre um antigo sonho que eu tinha. Daí eu andei pensando nas nossas últimas brigas. Eu sei, eu andei deixando de lado o nosso casamento. Eu sei que tudo tem limite e eu passei dele, e passei muito. Mas eu queria mudar. Eu queria mudar e eu quero te propor uma coisa. Eu quero melhorar como parceiro, sabe? Eu quero melhorar pra você. Ai, te dei tantas chances, Vitor. Tantas. Eu falei sobre isso várias vezes, mas você não cria responsabilidade. Você gasta tanto com os amigos que quase não sobra dinheiro esse mês. Não dá pra viver assim, não tem como. Só eu me mato dentro dessa casa, só eu. Eu prometo que eu vou mudar. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo que a partir de hoje eu vou ser um bom marido, um bom companheiro. Eu vou ser até um bom pai, se você quiser. Eu sei que o nosso casamento não tá na melhor fase, mas vamos tentar recomeçar, vamos construir a nossa família, a família que a gente tanto sonhou. Vamos tentar, Dai, vamos recomeçar. Dava pra ver que ele estava mesmo disposto a mudar. Até falando em ser pai, ele estava. Mas eu fiquei meio assim. Era uma decisão importante para ser tomada desse jeito. Com a gente no meio de uma crise, né? Ai, não sei. Era melhor esperar e eu ficar mais segura, sabe? E até para saber se aquela mudança seria para valer mesmo. Mas cada dia que passava, ele insistia mais na ideia de ter um filho. E tinha que ser filho, viu? Queria porque queria um menino. Com o tempo eu fui pegando mais confiança na mudança dele. Ele estava mesmo mais presente, me ajudava com a casa. E aí eu cedi. Eu deixei que as coisas acontecessem. Eu concordei em ser mãe. E logo deu certo. Por mais que ele tivesse desejado muito, quando aconteceu, veio uma menina. Uma princesa. A coisa mais linda desse mundo. A Isabelle foi a minha maior alegria. A alegria da minha família. Mas não foi a alegria do Vitor. Ele realmente se decepcionou de ser pai de menina. Ficou desolado. Chegou a dizer que se arrependia de ter pedido para ser pai um dia. Eu fiquei completamente sozinha, sendo mãe e pai, mesmo que ele estivesse ali. Não foi só o fato de ter vindo uma menina. A verdade é que ter um bebê em casa é uma baita de uma mudança, né? Ser pai é muito difícil. São noites mal dormidas, é choro, é gasto toda hora. Tudo isso fez com que ele se afastasse. O Vitor ficou frio. Não, frio não, ele ficou gelado. Só fazia o necessário e a muito custo. Mal dava atenção para nossa filha e ainda cobrava que eu só ficava com ela, que eu só sabia ser mãe e não fazia mais nada. Meu casamento voltou àquela crise. Aliás, ficou pior ainda. Depois de uns meses eu já não suportava mais. O Vitor voltou a viver uma vida de solteiro e eu estava cansada de ser mais mãe do que esposa dele.
toda hora eu tinha que falar, eu tinha que brigar. Ele parecia uma criança birrenta que queria tudo do jeito dele. Pelo meu bem e da minha filha também, eu decidi me separar. Reuni todas as minhas forças, tomei coragem e fui embora sem olhar para trás. Sim, eu saí de casa naquele momento e eu tomei coragem e eu fui embora. O Vitor aproveitou para destruir tudo que era meu. Com raiva, ele acabou com tudo. Tudo que eu tinha conquistado, todas as minhas coisinhas, ele sumiu com tudo. Eu fiquei devastada com isso. Eu não sabia nem por onde recomeçar. Eu fico até emocionada. E me faltam até palavras para descrever a sensação de impotência, sabe? De ter perdido tudo. E ainda com uma filha pequena. Na época eu também perdi o meu emprego. Eu assumo que por causa de um homem eu cheguei ao fundo do poço. Eu perdi as rédeas da minha vida. Eu perdi. Eu não só perdi, eu me perdi também. Eu deixei de ser a mesma pessoa e eu permiti que o Vitor fizesse o que ele quisesse de mim, da minha vida. E eu não percebi que tudo que ele fazia era só por ele. Só por ele. Algumas semanas depois de ter saído de casa, eu ainda descobri que eu saí carregando um outro filho dele. Nos últimos meses tinha sido tantas brigas, tantas chateações, que eu nem me atentei que eu estava atrasada ou que o meu corpo tinha mudado. Eu fiquei completamente desesperada. Não podia. Eu não podia estar grávida dele. Eu nem sabia o que fazer. Eu pensei muito. Mas eu pensei muito mesmo antes de ligar para contar para ele. Inclusive, eu já estava com a gravidez tão avançada que no primeiro exame que eu fiz, já tinha dado até para saber que era um menino. Um menino que ele tanto queria, né? Mas alguma coisa me dizia para não contar. A minha intuição dizia para eu não ligar. Mas eu não ouvi. Como é que é? Você tá grávida? Sim. Não, pelo amor de Deus, vai. Não vem com essa conversinha só pra me fazer correr atrás de você, Dayana. Não é conversinha. Você não quis acabar com o nosso casamento? Então assume tudo agora sozinha, vai. Eu não tô de conversinha, Vitor. Eu não preciso fazer isso, inclusive. Eu tô te avisando só pra você saber. Eu não quero nada de você, muito menos voltar com você. Não sei se te interessa saber disso, mas é um menino. Um menino que você tanto esperou, não é? Mas quem garante que é meu? Quem garante que é meu? Quando ele nascer, aí a gente faz um DNA pra ver se é meu mesmo, porque falar que é meu é fácil. Eu quero ver provada, Dayana. Eu não vou me deixar levar pelas suas palavras, não. Ainda mais você fica dizendo que é um menino só pra me balançar, sabe? Eu não vou cair nessa. Ele realmente não quis saber. Não se importou com nada. Nem com as despesas, nem pra saber como é que estava indo. Não perguntou nem qual seria o nome do filho dele. Eu segui minha vida. Do jeito que dava, né? Comecei a vender doces, salgados, pastéis. Mesmo com um barrigão enorme, eu fui à luta. E olha como a vida é. Um dos meus clientes era o Luciano, que se tornou uma pessoa muito especial e que sabia de toda a minha história, sabia da história inteira. Ele se aproximou como um amigo, me mostrando que eu não estava sozinha. O Luciano estava em tantos momentos, até no chá de bebê do meu filho, e me dizia que eu poderia contar com ele sempre. Parece loucura, porque bem na pior fase da minha vida, o Luciano me apareceu. E apareceu como um anjo. Um grande amigo que esteve ao meu lado até no dia em que eu fui ter o meu filho. E ele chorou, viu? Me apoiou como se fosse o pai daquela criança. Aliás, naquele dia mesmo, ainda no quarto do hospital, ele se declarou para mim e disse que estava apaixonado por mim, pelo meu filho Guilherme, pela minha família, e ainda deixou claro que se o pai não aparecesse, ele queria registrar o meu filho. O Vitor
que não sabia da metade das coisas que eu tinha passado, ficou revoltado em ver que a minha vida estava andando. Ele dizia que sabia que o filho não era dele coisa nenhuma e que claro que era do Luciano. Ele me humilhou. Dizia que eu era uma mentirosa, que eu brinquei com ele, que tentei enganá-lo. Eu nem dei ouvidos. Inclusive, nem fiz mais questão nem do DNA. Provar pra quê? Pra quem? No fim das contas, um papel não faria o Vitor se tornar pai, não é mesmo? O Luciano não só continuou sendo meu amigo, mas também virou um namorado incrível. A gente passou a ter uma rotina de família. Ele realmente foi lá e registrou o Guilherme. E dizia que tinha o maior orgulho de ser pai do meu filho. Quer dizer, do nosso filho. Eu amava me sentir segura, acolhida. Me sentia amada de verdade como eu nunca tinha sentido. Eu não tenho raiva do meu antigo casamento. Até porque, se não fosse tudo que tinha passado, né, eu jamais me aproximaria do Luciano. Eu comecei a vida ao lado de um homem maravilhoso, de família, responsável e que valoriza o que tem dentro de casa. Valoriza o amor, o carinho e a família. Eu construí a minha família. Casei de papel passado e tudo. Uma festa linda. E eu tive mais um filho com o Luciano, o Léo. Olha, eu olho pra trás e eu me lembro do quanto me desdobrei pra ser feliz. Eu insisti por tanto tempo em que não pensava em mim, em quem não merecia. E hoje eu vejo que não tem nada melhor do que chegar em casa e ver que você tem um lar, que você tem uma família completa, que tem um maridão. E eu tenho tudo isso. A minha história é a prova que podemos tomar decisões erradas por anos, achando que vai ser sempre o caminho da felicidade. E aí, quando a gente quebra a cara, parece impossível recomeçar, né? Não é assim. Nunca podemos deixar a esperança de ser feliz de lado, nunca. Porque o dia de amanhã já pode ser um novo começo. Não tenha medo do futuro. Não acredite que tudo está perdido, que você jamais um dia vai se reerguer. Pode confiar. Confia que o melhor sempre está por vir. Só não deixe de acreditar.